informações. Quem está nos ouvindo, Jonas Mello, é minha filha. Hoje eu tenho o prazer de ter o meu amor da minha vida, a Laricinha, linda Laricinha. Está ouvindo o Jornal da Clube, a minha princesa maior, e vai lhe ouvir, viu, Jonas Mello? Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Mello. Muito bom dia a você, Renata Abreu, bom dia, Larissa, e bom dia aos milhares de ouvintes que sintonizam o Jornal da Clube na manhã indecisa dessa segunda-feira, 23 de março de 2015, manhã de muita chuva, a noite toda chovendo, Renato, muitas escorregadias. Indecisa não, é chuva mesmo, doutor. Chuva mesmo, é verdade. E dizer a você, Renato, que o governo do estado do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Hídricas, a Sohidra, realiza amanhã, terça-feira, às 10 horas, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, um leilão reverso para contratação de serviços que serão empregados na construção de poços profundos em municípios do Ceará e para minimizar os efeitos da estiagem. O espaço do plenário foi cedido para a realização do leilão, atendendo a pedido do superintendente da Sohidra, Yuri Castro. Por causa do evento, não haverá sessão plenária terça-feira, portanto, amanhã. O leilão reverso, Renato, que será presencial, vai contar com a presença do governador do estado do Ceará, o Camilo Santana, e de empresas especializadas na perfuração e manutenção de poços profundos. Como forma de minimizar os efeitos da seca no estado, a Sohidra pretende adquirir serviços de locação, construção, teste de vazão com análise físico-química, instalação de serviços simplificados de chafariz e também dessalinizadores. O governo do Ceará quer instalar, Renato, estações de bombeamento e de redes em 1.500 poços já perfurados e a escavação de novos poços de 1.500 poços nas zonas rurais afetadas pela estiagem. Eu lembro muito bem que o deputado Edson Landim chamava a atenção na tribuna desta casa para que os poços que já foram cavados, estavam faltando só a ligação, sejam concluídos. Isso vai acontecer agora no governo do Camilo Santana. Ô Jonas, pois não. O Procurador-Geral da República, senhor Rodrigo Janot, deu entrada no Supremo Tribunal Federal em ação contra a Assembleia Legislativa do Ceará pela instituição de regras adotadas em 1999 para aposentadorias de deputados e ex-deputados cearenses. Para Rodrigo Janot, as normas contrariam dispositivos da Constituição Federal que tornam obrigatório o regime geral de previdência social aos ocupantes de cargos temporários, dentre eles os titulares de mandatos eletivos. Lei complementar aprovada pelos deputados cearenses em 99 estabeleceu a adoção de 2 requisitos para requerer aposentadoria: ter no mínimo 60 anos e ser contribuinte por 35 anos, 20 deles pelo sistema de previdência parlamentar. Rodrigo Janot considera que os deputados devem obedecer às regras do regime geral da previdência, aplicado à maior parte dos brasileiros e como prevê a própria Constituição. O texto constitucional, no parágrafo 40, afirma aplicar-se ao servidor ocupante de cargo temporário ou de emprego público o regime geral de previdência. A ação do procurador em Brasília surpreendeu os parlamentares cearenses que ontem manifestaram a expectativa de que seja motivo de contestação pela assessoria jurídica da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Hoje cada parlamentar paga a carteira previdenciária. Aí, com 20 anos de carteira previdenciária, mais 35 anos pagando a previdência, os deputados hoje requerem aposentadoria. Mas o Janot está dizendo que está errado e ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Quem pode esclarecer melhor essa questão, saber quantos ex-deputados estão aptos a se aposentarem, Renato, bem próximo agora, é o presidente da Associação dos Ex-Parlamentares, o ex-deputado Filinto Elísio, que eu vou procurar ele essa semana aqui na casa, justamente para falar dessa questão de quantos ex-parlamentares já deram entrada nesse benefício para ter direito à aposentadoria. E um detalhe: a Assembleia deve ser citada na ação, evidentemente vai fazer a sua defesa através da sua Procuradoria Jurídica. A ação direta de inconstitucionalidade que foi interposta no Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem como relator o ministro Celso de Mello. Esse processo caiu nas mãos do ministro Celso de Mello, que é aquele ministro mais antigo, é um dos mais antigos, junto com o outro também, que é Mello, não é? Não tem 2 Mello lá, só que o Celso de Mello é aquele mais antigo. Ele entrou ainda no tempo do presidente Zé Sarney. Tem um que é primo do Collor de Mello, né? É o Marco Aurélio Mello. Não é esse. Renato, dizer a você que o governo do Ceará, em complemento àquela questão de matéria sobre a participação em Brasília, o Camilo Santana participa na capital federal na próxima quinta-feira, dia 25, de uma reunião com todos os governadores do Nordeste.
Todos os gestores estaduais do Nordeste vão levar a presidenta Dilma às 16 horas no Palácio do Planalto as reivindicações prioritárias da região aprovadas durante o último Fórum de Governadores realizado em João Pessoa em dezembro de 2014. Portanto, amanhã o governador participa aqui na Assembleia do Leilão Reverso e na quinta ele viaja a Brasília para a reunião com a Dilma Rousseff. O programa de ações para a gestão de resíduos sólidos da cidade de Fortaleza, Renato, será tema de audiência pública na Câmara Municipal hoje, com a participação de todos os segmentos interessados no tema. O evento atende requerimento do vereador Evaldo Lima, do PCdoB, líder do governo na casa. A audiência está marcada para as 10 horas no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza. E o Papa Francisco, Renato, almoçou no último sábado com 90 prisioneiros de uma cadeia próxima a Nápoles, na Itália, entre eles gays, transexuais e portadores do HIV. O encontro não estava no cronograma, segundo reportou o canal TV 2000, operado por bispos italianos, mas o Papa fez esse pedido especial e abriu espaço na agenda. A atitude não é nova. Semanas depois de ser escolhido o Papa, o argentino lavou os pés de muçulmanos e mulheres encarceradas. E na última sexta-feira, portanto, dia 20, ele também reiterou o posicionamento da Igreja Católica contra a pena de morte. Nas palavras dele, a execução é inconstitucional. Inadmissível, melhor. Inadmissível e inconstitucional perante as leis de cada país. Inconstitucional. Não, inconstitucional não é não. O Papa pode dizer que é inadmissível, ele como Papa não pode defender mesmo pena de morte, mas inconstitucional não é não. Em alguns países ela é constitucional. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é constitucional dependendo de cada estado que decide ou não pela pena de morte. Por exemplo, o estado da Carolina do Norte tem pena de morte, o estado do Texas tem pena de morte, em Washington não tem pena de morte, em Nova York não tem pena de morte, depende de cada estado. Inconstitucional ela não é. Lá na Indonésia ela é constitucional, é tanto que tem pena de morte lá. Agora, o Papa é contra a pena de morte, se respeita, até porque o Papa jamais poderia defender a pena de morte, né? Mas ele está falando na questão de cada país com o seu regimento, Renato, com a sua Constituição. Pois ele não está especificando qual país, entendeu? Pois é, mas aí não pode dizer que é inconstitucional, porque depende da Constituição de cada país. Por exemplo, aqui no Brasil, a pena de morte é prevista na Constituição. Só que em caso de guerra e traição, por exemplo, se o Brasil entrar numa guerra com um outro país e um determinado cidadão brasileiro for preso acusado de alta traição, ele é passível da pena de morte. Então a pena de morte existe no Brasil somente para este caso, isso está previsto na Constituição. Renato, uma confusão grande que vem aí é justamente Minha Casa e Minha Vida. As construtoras estão reclamando que o projeto vai parar no Nordeste praticamente por definitivo, Renato. A situação é complicada porque, segundo informações, o governo federal está devendo 175 milhões e por esse motivo as construtoras ameaçam paralisar as obras e a ampliação das demissões no setor. O montante se refere apenas a 4 estados, que é Bahia, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte, de acordo com os sindicatos locais da Construção Civil, e o atraso varia de 20 a 75 dias. O problema atinge principalmente as construtoras menores. Os pagamentos ficam a cargo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e deveriam ser liberados 15 dias após a medição das obras. Procurados, os bancos não falaram, Renato, mas informaram que só o Ministério das Cidades comentaria o caso. No Ceará, os atrasados giram em torno de 30 milhões de reais e até 10 mil trabalhadores dessas obras foram demitidos desde novembro e ainda não receberam as suas rescisões. Certo. Outra confusão, Renato, nós vamos a Brasília porque tem informação. O Romário resolveu falar e vem aí uma bomba, Renato. O que ele quer, o Romário? O Romário é senador. Sim, eu sei. Eu sei, é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Ele quer audiências públicas para debater as Olimpíadas 2016. Após a experiência da Copa do Mundo 2014, o senador Romário teme uma nova perda de oportunidades como na 2016. Mas quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Carlos Pena Brescianini. A ausência de um legado como formação de uma nova geração de atletas de diversas modalidades olímpicas e a perda do rendimento financeiro das Olimpíadas são preocupações do senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro. Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ele teme que, assim como a Copa de 2014, quando a FIFA recebeu isenção de impostos, lucrou 16 bilhões de dólares e o país arcou com os custos do evento, o mesmo se repita na Rio 2016.
e o país não herde um legado positivo das Olimpíadas. Que como legado, na minha opinião, não teve nada de positivo. A FIFA lucrou 16 bi com a Copa do Mundo. Desses 16 bi, não pagou nenhum real de impostos, ou seja, a FIFA foi isenta de qualquer tipo de imposto em relação à Copa do Mundo. E o que deixou para o futebol brasileiro? Doou 100 milhões de dólares para uma entidade que nós sabemos que é muito mais corrupta que a própria FIFA. A Grécia realizou as Olimpíadas de 2004 a um custo de 8 bilhões e 900 milhões de euros, quase 31 bilhões de reais, sem contar a inflação do período. Em 2004, para a Eurocopa, Portugal gastou somente nos seus 10 estádios quase 1 bilhão de euros ou 3 bilhões e 500 milhões de reais, também sem a correção do período. Romário quer realizar algumas audiências públicas sobre as Olimpíadas para debater os impactos do evento no país. Essas Olimpíadas que acontecerão aqui ano que vem, por se tratar de uma entidade como o COI, seja um evento diferenciado, essa audiência pública é natural que as pessoas que comandam estejam de frente, venham aqui no Senado e possam explicar, responder e tirar dúvidas não só nossas como parlamentar, como como brasileiro em geral. As Olimpíadas estão programadas para agosto de 2016 no Rio de Janeiro e o orçamento já ultrapassa mais de 36 bilhões de reais. Da Rádio Senado, Carlos Pena Brescianini. É uma vergonha, pra você ver, Renato, que o Brasil é um país avacalhado, como você diz. Olha, parabéns ao Romário. O Romário disse algumas verdades. Sabe o que a Olimpíada causou na Grécia? A Olimpíada que foi realizada naquela Grécia quebrou a Grécia. Esses problemas financeiros que a Grécia enfrenta até hoje começaram a se agudar quando a Grécia fez a Olimpíada e gastou o que não podia gastar para organizar as Olimpíadas. Esse negócio de legado, que não sei o que, conversa mole. Tá? O Romário disse uma verdade aí. Esta Copa do Mundo realizada no Brasil, a vergonha. Uma entidade como a FIFA, como diz o Romário, tão corrupta quanto a CBF, que é outra entidade corrupta também. A FIFA levou daqui do nosso bolso 16 bilhões de dólares, sem pagar 1 centavo de real de imposto. Isso é uma vergonha, um país avacalhado desse. Ainda nós construímos um bocado de estádio que não serve para nada. São verdadeiros elefantes brancos, estão aí já com problemas de manutenção. Aquele do Mato Grosso, esse de Brasília, outra insanidade da dona Dilma, construir aquele estádio numa cidade que tem futebol, tem. Quer dizer, isso é um país avacalhado. Essa Olimpíada aí já está com tudo estourado em mais de 30 bilhões. Um país desse que não dá saúde, não dá educação pro seu filho, fica gastando com o negócio de estádio de futebol, rapaz. Isso não existe. É complicado, Renato. E há protestos previstos para 12 e 21 de abril, Renato, contando com o apoio dos grupos das redes sociais. O ex-presidente Lula decidiu que não vai deixar o PT e o governo da Dilma saírem do poder, Renato. Aí não é ele que decide, não é o povo mais não? Os petistas planejam promover marchas e caravanas nas ruas em defesa das transformações econômicas e sociais do país. Lula baixa a bola que ele não tá mais com essa moral toda, não. Ele baixa a bolinha dele, que a situação do partido dele não tá mais com essa bola toda, não, viu? É verdade. E o Mercadante poderá assumir aí o Ministério da Educação e enterrar de vez por todas a pátria educadora. A reação, Renato, é muito grande entre os estudantes aí que dependem desse recurso para o FIES. Mas quem já fez a inscrição está garantido aí esse ano. Mas o próximo recurso do FIES é duvidoso, Renato. Outra questão de ordem também que chama a atenção. Nessa segunda-feira, como eu disse a você, a Câmara Municipal terá uma movimentação intensa de pessoas para a questão dos resíduos sólidos. Mas, Renato, para concluir nosso trabalho, dizer a você que amanhã não tem sessão plenária, como eu falei agora há pouco, tem um leilão reverso, sessão só na quarta-feira, dia 25, com a participação amanhã não tem sessão parlamentares. Pois não, Renato? Amanhã não tem sessão na Assembleia? Não, vai ter um leilão reverso no plenário 3 de maio com o comando do governador e do presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, leilão de e dos demais deputados. Leilão de quê? Leilão reverso. De quê? Para a contratação de 1.500 postos profundos. Portanto, a partir das 10 horas, essa é a informação. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 7h29.